Uma dessas linhagens, agora eu vou falar da ameba, que eu queria falar da ameba. Porque a galera fala o seguinte, como é que... E uma dessas linhagens é a ameba, né? A galera, a gente evoluiu. Eu não acredito na evolução, que é impossível que a gente... O ser humano tenha surgido da ameba. Eu já digo, a ameba, de repente, pum, ser humano. O pessoal fala assim. Aí eu concordo, a gente não veio da ameba. A ameba é um organismo que vive hoje, junto com a gente, ele não é o nosso ancestral. E esse é um problema do pensamento evolutivo. A galera acha que a gente... uma coisa substitui outra. Não. Pega um humano, pega um chimpanzé, pega uma ameba. Todos nós estamos vivendo hoje. A ameba não é o nosso ancestral. O ancestral, ele está ali atrás, há 3,5, 4,2 bilhões de anos. A ameba é um ser que sofreu 3,5, 4,2 bilhões de anos de evolução na sua linhagem, assim como a gente. Assim como o chimpanzé. A gente não veio do chimpanzé. Nós e o chimpanzé temos um ancestral comum. Nós e a ameba temos um ancestral comum mais antigo ainda. A ameba, no nível unicelular dela, é um organismo altamente complexo, de um grande sucesso. Ela consegue englobar e comer paramécio e outros organismos. Cara, a ameba é um negócio top, cara. Eu tô sério mesmo. A ameba é um organismo top. Pra pessoa entender é o seguinte, você, por exemplo, Vilela, você vive com o seu ancestral, seu, sei lá, tataravô tá vivo? Não. Não tá, então. Tá? Mas você e o seu tataravô vieram de um mesmo ponto aqui. Perfeito. Mas hoje quem que vive junto com você? Eu, o Beto, o cachorro, o seu gato e tal. Então nós estamos... Que susto, você tá falando de ameba, você apontou pra mim e falei, nossa, vai me chamar de ameba. E aí tem as amebas, tem as bactérias, elas estão vivendo no mesmo momento que a gente aqui. Mas isso é uma visão que eu nunca tinha visto e eu achei interessante isso, né? Que Isso. não é o chimpanzé. É o que era ele ao mesmo tempo da gente. Você retrocede tudo e a gente vai achar um ponto em comum lá atrás. Nós, os chimpanzés, a gente tem um ancestral que viveu há 6 milhões de anos. Então, tanto a nossa linhagem quanto a dos chimpanzés e dos bonobos evoluíram desse ancestral comum. E isso é o pensamento evolutivo. O pensamento evolutivo é de ancestralidade com descendência. E a confusão que a galera faz é achar que é uma coisa linear, que a gente veio do bicho que está ali do lado. Quando o processo de especiação de uma espécie é muito recente, você pode ter o ancestral e o descendente vivendo ao mesmo tempo. Um exemplo é o lobo e o cachorro. O cachorro evoluiu do lobo, certo? E o cachorro e o lobo estão vivendo. Mas é porque isso aconteceu ontem na evolução, né, o cachorro homens, né? E é uma espécie distinta mesmo. Falam que o lobo, né? O lobo se aproximou do homem. Falam que o lobo é que domesticou o homem. Isso, o lobo chegou mais. O gato é a mesma coisa. No Sapiens ele fala isso, né, no livro. Perfeito. Legal pra caramba essa história. Perfeito. Então, assim, aí você tem. O gato é a mesma coisa. Né? O gato, esse gato que a gente tem em casa, ele descende de um gato selvagem do norte da África. Que se você olhar, o bicho é igual, tá? Sério? É porque na evolução do gato teve muito menos mudança do que na evolução do cachorro. Inclusive, o número de genes que mudou na evolução do gato é diferente é menor do que o do cachorro. Mas são dois casos em que o ancestral, a espécie ancestral, o gato do norte lá da África e o lobo ainda vive, mas é porque foi muito recente no processo de evolução. E aí tem até uma coisa interessante que eu acho que eu nunca falei em podcast, que tem aquela pergunta, né? Por que a gente manda no cachorro, por que o gato manda na gente? É uma pergunta evolutiva também. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte: vamos olhar os animais que a gente domesticou. Vaca, cavalo, porco, galinha, cachorro. Dentre os mamíferos, né, praticamente todos são animais que vivem em grupo. E quando o animal vive em grupo, existe hierarquia. Tem o macho alfa, tem o macho homem. Então como é que a gente consegue mandar no cavalo, que é muito maior que a gente? Porque a gente assume o papel de líder Isso aí. do cavalo. Certo? Então praticamente todos os animais domesticados são animais que viviam em grupo e nós humanos tomamos o lugar, por isso que a gente manda no cachorro. A gente treina o cachorro. Às vezes não. Quando você vê alguém passeando na rua e o cachorro tá puxando a pessoa... Ele não vê ele como líder. Exatamente. Isso aí eu sei, cara. Eu vou contar uma micro história aqui. Esse é o alfa mesmo. Eu tive um cachorro, quando eu morei em Campinas, eu tive um cachorro que é um cachorro muito bravo, chamado Dogo Argentino. O bicho é gigantesco. Ele é pior do que o Rottweiler, pior que o Pitbull. Dogo Argentino, um cachorrão bravo pra caramba. E eu peguei ele pra ser segurança na minha casa. E ele dominou a casa.
Aí eu falei, cara, eu tenho que contratar Mas você não treinou ele. Então, aí eu vou falar. Exato. Eu tenho que contratar um adestrador, cara. Aí o cara chegava às 5 horas da manhã. Todo vestido. O cara era muito gente boa. Você tem que mostrar pro cachorro quem manda. Ele tem que ver que você é o macho alfa. E aí... Porque ia passear com o cachorro, cara, ele falava assim, é o cachorro que tá passeando O com cachorro você. falava assim, existe ET, sacana. É, Tá bom, então então existe. Ele falava assim, é o cachorro que tá passeando com você, não é você que tá passeando é esse com o cachorro. cachorro? Esse aí, cara. Dogo argentino. Caraca, o Essa tamanho do coisa bicho. mais Tamanho linda do que tem. bicho. O olhão dele era vermelho, assim, branco. Coisa linda, cara. Baru, que ele chamava. Infelizmente morreu, atropelado. Eu Mas... perdi a minha atropelada no passado também, é horrível, cara. É horrível, cara. é Horrível. Tá horrível. doido. Nossa, eu gostava demais desse cachorro. E aí eu adestrando, aí mostrei pra ele, o cachorro tem que saber quem manda. Que é Exato. isso negócio aí. Cavalo Por isso também. que a gente... É. Agora, qual que é a exceção de todos eles? O gato. É o gato. Por quê? Porque o ancestral do gato era solitário. Eles até estão em conjunto, mas não tem uma... Mas no processo de domesticação, os gatos se tornaram mais gregários. Tá? Então, porque tem alguns felinos que são gregários, como o leão, por exemplo. Tá? A maioria não é, tá? Mas os gatos as evidências indicam que eles se tornaram mais gregários e vivem em grupo depois do processo de domesticação. Mas o gato ele é muito mais próximo de um animal selvagem. Se você olha o gato selvagem africano, né? E tem várias espécies, mas esse do norte, cara, ele parece o gato que você tem em casa. O cachorro não, né? Ele é diferente do lobo que você tem. Então é um animal que mudou bastante o cachorro. É um animal que a gente conseguiu domesticar muito bem, porque é um bicho que vivia em grupo, em matilha, então a gente toma o lugar. Esse exemplo do Sacani foi excelente, né? O gato já não. Bichinho já solitário, mas fez a mesma coisa que o lobo. Foi se aproximando, provavelmente ali na região da Líbia, do Egito, para comer rato e coisa desse tipo. Pô, aqui eu tenho uma casinha quentinha, um cobertor. Isso. Mas Deixa eu ficar quietinho aqui na minha, que esse cara aí vai gostar de mim. E Ó. à noite eu saio, dou meu rolê e volto. Mas ele ainda é meio selvagem, o gato. Ele realmente ainda é um pouco selvagem. Ele é muito mais selvagem ainda do que o cachorro. Com Então, certeza. o gato é que meio que tende a mandar na gente, sabe? E por que isso? Cara, isso é evolução. Isso depende da biologia do ancestral. Perfeito? E essas domesticações, isso daria para um podcast também. Tem um cara chamado Jared Diamond, ele fala isso nos livros dele. Pegar o cavalo. Cavalo é o bicho que mudou a história da humanidade. Até a Segunda Guerra Mundial era o meio de transporte, era o tanque de guerra, era quem domesticou o cavalo dominou o mundo. Só que olha só que interessante. O cavalo foi domesticado ali na região acho que onde é o Cazaquistão hoje, aquela região por ali. Quando o Homo sapiens chegou na América do Norte, tinha cavalo lá, não era a mesma espécie. Só que mataram os cavalos. Ah, é? Depois os espanhóis chegaram na América, chegaram em cima de cavalo, cara, e dominaram. Só que assim, se não tivesse sido extinto o cavalo na América do Norte, talvez a história tivesse sido um pouquinho diferente. Total. Tivessem Então, chance. Isso, então é muito interessante. Parte, né, o que o Jared Diamond, por exemplo, postula, é que parte do domínio europeu / asiático, né, da Eurásia, em parte, é porque você tinha muito mais estoque de animais para serem domesticados. Boi, praticamente todos eles. Aqui nas Américas você tinha o quê? Lhama e alguns poucos, né? Mas você tinha todos esses animais, incluindo o cavalo. Então, e é uma coisa, de novo, assim, que por um processo evolutivo, esses animais estavam nessa região do planeta. E quem estava vivendo nessa região do planeta, que é a galera europeia e a galera da Ásia, teve uma melhor condição utilizando esses animais de fomentar as suas sociedades, a partir da pecuária e do uso para guerra e assim por diante. Então, isso aí dá outra história. Mas é evolução. É evolução, porque isso faz parte da evolução biológica e cultural também, né? Que toda essa transmissão de conhecimento, né, que não está na genética, é uma parte evolutiva também.